Olá pessoal, aqui é o Túlio Faria, do Dev Pleno, e hoje eu vou trazer uma dica para vocês que eu utilizo bastante aqui com a minha equipe, tá? Que é quando a gente não tem ainda uma fonte de dados para fornecer para um front-end, por exemplo. Então a gente está construindo uma página ou uma aplicação single page application, por exemplo, um SPA, e geralmente essa aplicação ela precisa consumir dados. E quando a gente não tem uma API pronta ainda, o que a gente pode fazer para continuar o desenvolvimento aí da parte do front-end, sem que a gente fique dependente do back-end, tá? Então, uma das coisas que eu faço bastante aqui com o pessoal, a gente usa algumas APIs como placeholder ou com umas APIs falsas, né? Então, para só trazer os dados, tá? Então, porque basicamente, se a gente pegar, vamos supor, uma interface qualquer de um sistema, geralmente é baseado em lista, né? Então você vai lá, baixa uma lista de clientes, ou uma lista de pedidos, ou uma lista de qualquer outra coisa nesse sentido. Então, basicamente, é só carregando listas. E se você construir a sua aplicação da maneira correta, vai ser só uma questão de você trocar depois a camada que faz esse carregamento dos dados para refletir os dados reais da sua aplicação, tá? Então, esse tipo de coisa é muito bom para acelerar aí o desenvolvimento e deixar um pouco mais flexível aí a parte do front-end, tá? Então, para mim hoje esse é um desafio porque eu tenho duas pessoas que trabalham comigo, uma fica no front-end basicamente, a outra fica no back-end, né? Então, quando a gente não consegue sincronizar isso muito bem, o que a gente pode fazer para que não atrapalhe o serviço de ninguém, né? Então, a gente pode ir construindo e depois a gente só liga as APIs, então liga a parte de dados para realmente a aplicação funcionar. Então eu vou mostrar para vocês dois exemplos, tá? Então a gente tem esse JSON Placeholder, que é esse cara aqui, e a gente tem Star Wars API, que é esse outro cara aqui. Eu criei um arquivinho ainda aqui só para a gente testar, mas qual que é a ideia? É bem simples. Ao invés de a gente consultar os dados no nosso servidor, que ainda não está pronto, né? Então vai acontecer aí do seu back-end não está pronto, a gente vai consultar dados desses sites, tá? Então a gente vai testando a aplicação, ela vai ter aquele delayzinho de carregar os dados. Você vai estar exercitando realmente essa parte de consultar os dados, tá? Então é bem mais legal do que você colocar só JSON fixo, tá, dentro do código, porque vai ser assíncrono e etc. Então isso traz um pouquinho mais de realidade aí para a parte de carregamento de dados e eu acho então e traz um pouquinho de dados variados, né? Então não necessariamente você vai ter que ficar criando dummy data, né? Então ficar digitando qualquer coisa ali. Então a gente pode aproveitar isso aí, tá? E aliás, no caso do JSON Placeholder, ele ainda tem bastante itens, ó. Então a gente consegue utilizar bastante coisa, utilizar filtros e etc. Tá? Então é bem legal. Ele tem uma opção aqui para você rodar uma versão sua, tá? Então é bem interessante, tá? Para rodar com fake data. Então, mas vamos fazer a versão, só um teste aqui com jQuery. Vou pegar aqui a URL deles, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma paginazinha que só tem um pré com ID Contents. Carreguei o jQuery. Vou fazer uma requisição Ajax aqui, né? Então, ponto .get aqui. Function data. Aqui caiu, tá? Mas deixa eu puxar aqui. Então estou fazendo um get aqui, tá? É dessa forma que a gente faz com jQuery. E aí eu quero /posts. Vamos pegar aqui. /posts. Então eu quero esse recurso. Vamos fazer um teste simples mesmo, né? Então aqui não é para a gente consumir muito tempo. Vamos json.stringify data. Vamos ver se funciona. Olha lá, legal. Então ele já retornou para mim todos os posts, tá? Então, se a gente olhar aqui em Network, ele já foi lá, bateu no servidor deles e retornou para a gente uma lista de posts. E aí eu posso trabalhar essa lista de posts aqui, né? Eu poderia processar essa lista de posts e simplesmente fazer ela funcionar, né? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo um pouquinho mais interessante aqui. Então, ao invés de a gente fazer isso com data, a gente faz data.for each
function post. Eu vou fazer uma coisa aqui horrível, mas é que como faz muito tempo que eu não trabalho com jQuery, às vezes a gente sente falta da parte de template, né, do Angular, do React, etc, né? Então, mas vamos fazer só um teste rápido aqui. Eu nem sei se isso na verdade não é uma boa prática, mas vamos só olhar aqui. Title. Ponto title /H1. Vamos ver se funciona. Legal. Esse aqui são cada um dos títulos aqui dos posts, né? E aí ele tem provavelmente também uma descriçãozinha, o body aqui, ó. Então vamos fazer o body. Aliás, esse cara pode ser H2. E aí a gente pode fazer o body aqui embaixo, que vai ser um div. E vamos ver. Legal. Então que seria o corpo aqui do texto. Então, por exemplo, se você está fazendo uma lista de pedidos, uma lista de clientes, uma coisa desse tipo, a gente pode utilizar esses dados aqui para simular como que a nossa aplicação vai se comportar com esses dados, né? Então, por exemplo, uma coisa que é interessante, né? Eles variam bastante o tamanho. Então, seria interessante aí para você ver se a interface se comporta com texto longo, por exemplo, tá? Então, nem sempre confiado que vem do back-end, por exemplo, tá? Então, sempre procure, deve ter outras opções aqui. Eu vou fazer um outro vídeo para mostrar para vocês como que a gente pode utilizar esse JSON Server, mas aqui já dá para ter uma boa ideia de que quando você for fazer uma aplicação, por exemplo, em Angular, em React ou em qualquer outro framework, que é só a parte web, você pode utilizar alguma API que já está aberta aí na internet para fazer as requisições, tá? Então funciona muito bem, agiliza muito aí o desenvolvimento na parte do front-end, tá? Então a gente tira um pouquinho dessa dependência do front-end e do back-end ao mesmo tempo, tá? Porque é possível realmente andar essas duas áreas sem uma dependência, sem atrapalhar uma outra, né? Essa é a verdade. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, então usem bastante. Se você é um pouquinho mais nerd, usa o Star Wars API aí, tá? Que é bem legal também. Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, manda um e-mail para mim, tá? Não deixe de se inscrever no canal no YouTube e marcar lá para você ser notificado quando tiver vídeo novo. E também não esquece de ir no Facebook, fazer a mesma coisa, tá? Então curtir e pedir para ser notificado primeiro. Vai no devplano.com, deixe seu e-mail lá que você vai receber sempre as últimas novidades do DevPlano. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!